de homem, vestido de humanidade. Ele iniciou seu ministério, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, elevado aos céus, como o texto que lemos diz, e ele voltará. Porque o texto diz que aqueles dois varões, aqueles dois homens vestidos de branco, que na realidade nós entendemos como anjos, seres angelicais, são ministradores de Deus, mensageiros de Deus. Anjos não devem ser, em hipótese alguma, adorados. Eles não devem nem sequer ser feita oração a eles. Nós respeitamos quem pensa diferente, mas na Bíblia não temos nenhuma menção em relação a que se faça isso. Mas eles são seres ministradores de Deus, eles são mensageiros de Deus, naturalmente, obviamente, para deixar uma mensagem dada por Deus. E a mensagem dada por Deus em Cristo Jesus foi de que, assim como os discípulos, e ali nós tínhamos não apenas 12, até porque Judas já não se encontrava mais, mas ali nós tínhamos mais do que 11, mais do que 70, mais do que, irmãos, 120, nós já tínhamos uma multidão de cerca de 500 pessoas, que se encontravam ali, naquele local onde Jesus foi elevado aos céus. E nós percebemos, irmãos, que esses dois varões, esses dois seres angelicais, eles deixam claramente para aqueles que estavam ali, que viam Jesus subir. E é bom que se diga, porque alguns chegam a comentar: será que eles não estavam tendo um delírio? Será que não era uma visão? Será que não se tratava de algo parecido? Porque havia nuvens. Irmãos, não temos como argumentar nada sobre isso, porque Jesus, a Escritura diz que ele conviveu aqui por 40 dias, depois de ressuscitado. Ele deu instruções ao seu grupo apostólico. Não tem nada a ver com o segmento religioso, e que é grande, potente no Brasil, e não apenas no Brasil, mas em outros países, de que quando partimos daqui, nós ficamos perambulando por aqui. Não, nada a ver. Nada a ver. Jesus estava com o corpo glorificado. Jesus, ele venceu a morte, como vimos, e ele passou aqui esse período, mas agora ele de fato, ele é elevado aos céus. E nós percebemos que esses varões, eles dizem: Galileus, homens da Galileia, assim como vocês estão vendo esse Jesus, que é Senhor, que é Mestre, que é poderoso, que é Rei, subir, ele voltará, assim como vocês estão vendo ele subir. Irmãos, foi isso que os discípulos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para o céu, admirados então com a partida do Salvador. E quem sabe na mentalidade deles ali, não se tinha dimensão completa, embora Jesus disse que iria preparar lugar. Lá em João capítulo 14, a partir do versículo 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Isso foi promessa do Senhor. Mas, irmãos, ver alguém partir querido é algo muito, que às vezes mexe muito com os nossos sentimentos. Eu fico imaginando, se eu tivesse ali naquele meio dos 500, olhando para cima e dizendo: e agora? Como vai acontecer? Mas Jesus também já tinha dito que ele não deixaria nenhum dos seus órfãos, porque mandaria o Consolador com a mesma essência, o Espírito Santo de Deus, que é esse que se encontra aqui. Assim como Jesus também está aqui, porque ele é onipresente, e assim também como Deus, que nós cognominamos de Pai, dentro da teologia bíblica, também se encontra aqui. E nós percebemos, irmãos,
que eles foram então confortados com a promessa da volta do Mestre. Eles foram confortados. Aqui nós temos alguns aspectos em relação a essa gloriosa volta de Jesus, a esse retorno de Jesus. Aqui, necessariamente, não estou falando de arrebatamento, porque é um outro tema ligado a este, e que eu, particularmente, creio, vejo na Bíblia. Mas aqui se trata de uma volta que tem pelo menos 3 aspectos fundamentais. O primeiro deles é que Jesus voltará visivelmente, publicamente. Ele não voltará às escondidas. O nascimento dele foi discreto. Percebem os irmãos isso? Ele nasce ali em Belém, chegam os sábios ou os magos, chegam os pastores, guiados por estrela, sem saber aonde ir, procurando, buscando o Jesus, o rei que tinha nascido, o menino prometido, que era o Emanuel. Isso na vinda, discretamente. O mundo não estava preparado para a vinda dele. Mas, irmãos, a volta de Jesus, todo olho verá. Todo olho. Não será discretamente em nada, porque será visivelmente. E aí alguém pode questionar, mas como? Se estamos nesse horário aqui, lá no outro lado do globo, do outro lado do mundo, está totalmente um fuso horário diferente. Como é que nós vamos ver irmãos hoje? Com a tecnologia, com celulares, com o avanço da internet, as coisas nós percebemos, nós visualizamos em tempo real. E nós percebemos que esses também, sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida alguma, de que serão instrumentos também, que serão usados e estão sendo usados, não apenas para a propagação do Evangelho, mas que aonde estiver alguém, vai visualizar a volta de Cristo, porque será publicamente, visivelmente, assim como ele subiu ao céu e do céu voltará. Não voltará da terra, esse espaço celeste será rasgado, de tal forma que aparecerá Jesus visivelmente. E é isso que o texto diz em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Eu sei que aqui há um aspecto de repentino, algo que é inesperado, mas aqui esse texto se encaixa muito mais naquele relâmpago que é visível por todos. Pode ser que ele nem tenha som, mas quando ele esclarece o céu e nós a avistamos, nós percebemos visivelmente a sua manifestação. Então, assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, será visível como um relâmpago. Como um relâmpago. E o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 diz: eis que ele vem com as nuvens, assim como subiu em uma nuvem, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, aqueles que corroboraram com a sua morte, seja por nação, seja por etnia, que fez parte ali do julgamento e do processo de massacre de Cristo Jesus. Mas nós percebemos que até esses verão, e aqui mais necessariamente uma palavra dada aos judeus e aos romanos, que foram nações ali que puderam ter participação na morte de Cristo Jesus. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, diz o Apocalipse. Amém. Meus irmãos, essa volta de Jesus será visível. E percebemos, irmãos, que em sua primeira vinda, então, ele veio desta forma discreta, mas na sua volta será visível a todos que estiverem vivos quando da sua volta. Esse é um primeiro ponto a ser destacado nessa palavra. Segundo, a volta de Cristo será inesperadamente.
inesperadamente. Nota o texto de Mateus 24, 36 a 39, que inclusive está aí na tela. Diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus Cristo, aqui revestido de humanidade, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como Jesus não sabe? Jesus foi inclusive que disse isso aqui. Ele aqui estava dando instruções, era o sermão dele, o último sermão dele, as últimas lições que ele estava deixando. Ele, na realidade, irmãos, ali falou porque a vida enquanto ele esteve aqui, dos seus 33 anos de vida, ela foi guiada pelo Pai, ela foi dependente do Pai, ela foi orientada pelo Pai. Ele não tinha um propósito próprio, ou seja, o querer próprio. Ele veio para cumprir aquilo que ele mesmo, enquanto divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinham acordado. A grande e maravilhosa redenção do ser humano. E nós percebemos então que aqui, irmãos, esse texto se trata de algo inesperado. E a menção que se faz aos dias de Noé, porque era algo rotineiro, era algo comum. Eu fico imaginando aquele povo vendo Noé, que era conhecido na sua comunidade, construindo aquela arca no seco. Quantas palavras, porque até em rede social hoje se brinca com o próximo, com o semelhante. É uma coisa de dar medo, o que a gente vê muitas vezes. Essa semana agora passada, alguém muito conhecido de nossa família sofreu um sequestro na cidade do Recife. Chegando em casa, foi abordado por meliantes, por ladrões, colocaram ele no carro e pediram resgate. E depois foi jogado distante de casa. E nós percebemos que na postagem, até porque se disse que era pastor e não era, e hoje nós sabemos que existem pastores que lamentavelmente tidos como pastores, mas que são lobos. São homens que não devem receber o título. Mas diácono ele era. Mas o fato, e não citei o nome, não se citou o nome, ainda bem, na matéria, mas quantos comentários depreciativos, mesmo diante de uma catástrofe. É um mundo, irmãos, muito nojento, me permitam, muito doido que nós estamos vivendo, onde se celebra muitas vezes os males e as tragédias que acontecem, escondido ali, numa máquina ou no celular. Mas nós percebemos, irmãos, que Noé ali continuou no projeto. Por isso que quando Deus lhe der uma missão, cumpra. Porque eu creio que ele ouviu muito aqui e agora enlouqueceu. Como é que pode construir um navio, um barco, no seco? Coisa doida. Mas a família estava com ele ali. Quando todos lhe abandonaram e as vozes negativas chegarem à sua vida, espere sempre. E a família, ela tem que embarcar junto. Porque é ela que muitas vezes vai dizer e vai lhe apoiar. E no caso de Noé, era um propósito muito bom, dado por Deus. Era uma salvação da sua família. E nós percebemos, irmãos, que o texto diz que ali as pessoas viviam rotineiramente. Casavam, davam-se casamento, quer dizer isso, ou seja, vivendo a vida normal. Ninguém se importando com aquele barco que estava construído ali, porque se tratava, quem sabe, de um louco que estava ali construindo. Mas o dilúvio veio, irmãos, como diz Gênesis, e só foi a família de Noé salva daquele dilúvio. Irmãos, a vinda de Jesus
ela será inesperada, assim como pegou de surpresa aqueles que estavam ali e que não entraram na arca. Não entraram na arca. Nós percebemos, irmãos, então, que aquele dia está assinalado, o dia da volta de Jesus. Ele consta no calendário de Deus e não no calendário dos homens. Na agenda de Deus, nós temos o momento da volta de Jesus, exato, nem mais e nem menos. Ele voltará na agenda de Deus e não na nossa agenda. Digo isso e reitero, porque alguns segmentos tidos como religiosos do século XIX tentaram marcar, agendar a volta de Jesus, e foi uma grande decepção. Fiz menção aqui em mensagens anteriores, tratando desse tema, de que foi propagado que Jesus voltaria. Alguns até se vestiram de branco, isso é real, isso é história. Subiram nos telhados das casas nos Estados Unidos. Esperaram a volta de Jesus, que não aconteceu e que não aconteceria. Porque não será dessa forma. Depois se marcou outra vez. E depois se disse que ele já tinha voltado, mas não voltado visivelmente. Que é um engano. Ele voltará visivelmente. De forma que Deus sabe. Jesus Cristo plenamente sabe quando irá voltar. Conta-se, irmãos, que a rainha Vitória, ela visitou, foi a época vitoriana, foi uma chamada época de ouro, né, na Inglaterra, aquele reino britânico. Diz que ela visitou uma escola sem avisar. Já recebeu uma visita de alguém na sua casa? Hoje é mais difícil, mas antes era mais comum. Talvez no interior do estado aconteça mais frequência. Que hoje a gente avisa, até porque a pessoa às vezes não está nem em casa, nem sabe, a gente pode perder a viagem. Se não comunicar, na entrada do condomínio não entra, não é? Se não dizer o que é necessário para entrar, não entra. Mas já teve aquela visita de supetão, chegada assim sem avisar, e que às vezes a casa está daquele jeito, e não adianta correr para arrumar mais nada, sofá e nada, não. Diz que ela chegando nessa escola, a escola estava uma confusão, uma loucura. E aí ela saiu dali e ela disse: eu vou voltar. O que é que você pensa que esse corpo docente, discente, diretivo da escola, ficou quando ela saiu dali? Eu penso que todos os dias eles esperavam a volta dela. Todos os dias. A rainha pode vir hoje. Então vamos ficar bem alinhados, bem arrumados, não é? A escola não vai ficar bagunçada. Um dia eu vou voltar, eu voltarei. Irmãos, respeitadas as proporções do exemplo, mas ele se encaixa muito bem. Porque Jesus disse: olha, eu vou voltar. Eu vou voltar. Aguarde, espere. E tem gente que não quer nem que toque nesse assunto mais. É um assunto assim, mais de 2000 anos, a igreja dizendo, já foi. Será que ele esqueceu de voltar? Está muito mais ocupado com as estrelas do céu, os anjos, o espaço celestial, cuidando de outras coisas, esqueceu de voltar? Não. Ele vai voltar. E vai voltar inesperadamente. Inesperadamente. Terceiro e último, irmãos. Sim, tem um texto de Pedro, como posso passar por esse texto? 2 Pedro 3,10, mas o dia do Senhor, vamos dizer juntos aí, juntos, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Quero dar ênfase só às primeiras frases aí, porque nós entendemos muito bem. O dia do Senhor, a volta do Senhor, ele aqui estava falando da volta de Jesus, virá como ladrão de noite. E ainda fala do que acontecerá no espaço sideral. Nenhum ladrão que é ladrão, ele avisa quando vai.
roubar. Ele não diz, só hoje à noite aí, tal hora, estou chegando aí em sua casa aí. Pode se preparar. Chega inesperadamente. De supetão. Na rua, que muitas vezes damos os vacilos, mas não é só isso, irmãos. É porque não é um clima de insegurança, é uma insegurança total. Uma cidade do interior aqui de Sergipe, que nós andávamos tranquilamente, às altas horas da noite. Namorava a Sônia, quando era dia de festividades, estávamos tranquilamente. Hoje você não pode transitar com o celular. Porque o menino que usa o crack, ele vem e rouba, e vem armado. E não vem só um não, vem mais de um. Eu não sei o que é ser roubado. Eu tinha um colega no Rio de Janeiro que é pastor, ele disse, Paulo, é porque você não mora aqui. Eu não moro aqui, porque no Rio, se perguntar a todo carinho, não apenas no Rio, aqui em Aracaju, uma capital pacata como essa, um estado menor da federação, nós não podemos, não devemos jamais nos gloriar. Não tem muito, e está crescendo. Mas o foco que eu quero colocar aqui é que é algo inesperado. Nós não aguardamos, nós somos surpreendidos. E eu peço a Deus muita tranquilidade. Meu amigo, leve aqui. Aliás, meu amigo não é não, mas leve. Leve aqui, me deixe com a vida. Pode levar. O que é que você quer? O relógio? Leve. Leva. Porque chegam sem avisar, inesperadamente. Terceiro e último, gloriosamente. A volta gloriosa, e a redundância abençoada. A volta de Jesus será de maneira gloriosa. Era gloriosamente. Lucas 21, 25 a 27 diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Se preparem, irmãos. Nenhum crente fique admirado quando os poderes do céu começarem a se abalar. Porque eles são obras criadas, e como obra criada, tem um início e tem um fim. Eterno é Deus. Veja o que o texto diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, Jesus, vindo numa nuvem, com poder e o quê? E grande glória. Então ele virá gloriosamente, com poder e grande glória. Irmãos, nós percebemos que essas três verdades para nós, elas de fato hão de se cumprir. Ele virá visivelmente, inesperadamente e gloriosamente. A pergunta é, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para a volta gloriosa de Jesus? Porque Ele pode voltar, ou nós iremos ao seu encontro. Mas lembre-se bem, lembremos todos nós, o tempo das oportunidades passará. As oportunidades, elas se fecharão. Tem gente hoje que ouve o Evangelho, acha até chato quando alguém compartilha o Evangelho, porque nós ficamos tão agoniados para que a pessoa ouça pelo menos do Evangelho. Mas a oportunidade de ouvir do Evangelho cessará. A pergunta é, você está preparado para a volta de Cristo? Então nós temos, para não nos delongar mais, nós temos um glorioso hino do cantor cristão, que diz, Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Ó, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. E o refrão vem de forma muito maravilhosa, cantamos muito aqui esses hinos, cantamos muito, e devemos continuar cantando. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Ó, que alegria, que glória será, quando Jesus regressar. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado.
explanação desse texto, dessa mensagem, que encontre terreno fértil em nosso coração. Ó Deus bendito, não deixa ninguém conciliar o sono nessa noite, não deixa ninguém dormir, Senhor, não permitas. Se ainda não sabe se vai com Cristo Jesus se voltasse hoje, ou se indo ao encontro dele, estivesse para sempre contigo, Senhor. Faz com que todos os que estão aqui neste lugar, eles tenham a convicção, nós tenhamos a convicção, de que nós somos de Cristo Jesus, nós pertencemos a Jesus, Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém.